começar agora, tá certo? Então, se alguém estiver em outro lugar que não seja em Fortaleza, né, Quixadá, Sobral, Cariri, se manifeste aí pela webconferência. Pronto, minha querida, eu estou falando para quem está na internet, né? Então, se tiver com algum problema de som, é só dizer aqui que nós temos 3 bolsistas para poder responder aí qualquer dúvida de vocês, tá certo? E nós aqui, né, vamos iniciar então o DETIC 2013 com a fala do professor Robson. Oi, gente, tudo bom? Ok. Eu estou pedindo para o Rodrigo para tirar o retorno, porque aí fica mais fácil, né? Para a gente, tá certo? Já que não é tipo show, né? Então, se fosse show, eu precisaria do retorno. Gente, a professora Luciana e a gente tem trabalhado no DETIC, já é bem a segunda, terceira edição, né? Se for contar aquele para a formação da tutoria. Então é a 4ª edição. O nosso intuito, quando a gente começou esse trabalho, foi efetivamente começar a trazer para vocês formas de trabalho em parceria com o discente, o docente, né? E a utilização dessas tecnologias digitais da informação e comunicação no ato da docência. Uma forma, inclusive, da gente conseguir aos poucos ir se preparando para um esforço do governo, que é bastante intenso em relação às universidades federais, de fazer com que um percentual dos cursos ou das disciplinas individuais eles sejam colocados na modalidade semipresencial. Isso de nenhuma forma significa que você seja obrigado necessariamente a fazer algo desse tipo, mas há um estímulo para que determinados conteúdos, determinadas áreas, aquelas áreas que vocês acharem interessantes, sejam colocadas de alguma forma alojadas em mídias e a partir disso a gente conseguir prolongar, vamos dizer assim, a docência para além da sala de aula. Então essa é uma das ideias que a gente tem a partir desse trabalho. O nosso foco é eminentemente centrado na questão do humano, tá certo? A gente trabalha efetivamente com as tecnologias, mas o foco são as relações que vocês vão conseguir estabelecer entre vocês, as novas relações possíveis com os discentes, as novas formas possíveis de diálogos e as novas formas possíveis de diálogos através dessas mídias. Então essa é a nossa ideia principal, não é? Tentar fazer com que vocês percebam isso, que muitos de vocês seguramente já utilizam. Quem já utiliza assim amplamente as tecnologias digitais nas suas aulas? Alguém aqui já utiliza já utiliza, mano? Ainda vocês outros não utilizam muito, né? Facebook, redes sociais, essa coisa toda. Não? Então, vamos compreender um pouquinho o que é que nós, ou onde nós estamos, vamos dizer assim, nesses processos. Pronto. Senão só quem vai ver as novas páginas sou eu. Aí não tem graça. Bom, deixa eu pegar um gancho com vocês interessante, tá certo? Quando a gente começou, né, a trabalhar com universidade há alguns anos atrás, chegavam para mim e diziam assim: Robson, olha, o professor de filosofia da educação faltou, você poderia ir lá trabalhar? Minha área de gosto é filosofia da tecnologia. E eu dizia assim: não, tudo bem. Eu pegava o meu caderno, enfiava embaixo do braço, pegava minha caixa de giz, ia lá e dava aula sem problema nenhum, o conhecimento estava comigo mesmo, está tudo certo. O uso das tecnologias implica nesses possíveis deslizes, tá certo? E nessa fase de transição, isso vai acontecer cada vez mais. Por exemplo, agora a gente trocou a imagem e deveria ter trocado a imagem na tela, mas ainda não. O caderno não é melhor nem nada, apenas é uma outra forma. Bom, para a gente não perder o embalo da fala, o que vai aparecer aí daqui a pouco, então eu vou fazer um certo suspense, é o fato do organograma nosso. Nós estamos efetivamente vinculados, em termos assim de estrutura, ao projeto chamado LIFE.
tá certo? Esse projeto LIFE é um laboratório interdisciplinar de formação de educadores. A ideia desse trabalho é também atuar com os licenciandos, alunos de licenciatura e com os professores. Dentro desse projeto, existem dois subprojetos agrupados. É o DETIC e o LICE. O LICE mais concentrado em atender alunos de licenciatura e começar a trabalhar os alunos de licenciatura nesse trabalho com as tecnologias digitais, já a partir da formação deles dentro da universidade, independente da licenciatura que eles estiverem fazendo. E o outro, que é o DETIC, que vocês participam, está voltado a então atender ao docente já da universidade que atua, não é? A trabalhar com as tecnologias digitais. Esses dois projetos, né, contam com o apoio da Prograde, da universidade, e no caso agora com o apoio da CAPES, né? Então, o DETIC, ele nasceu antes do projeto LIFE acontecer. Então, nós já estamos na 3ª edição e mais uma edição para a formação dos tutores que vão acompanhar vocês, tá certo? Então, nós começamos em 2011, a primeira edição, a segunda edição em 2012 e agora essa 3ª edição em 2013, tá certo? E nós tivemos aí a participação muito interessante de alguns professores da UFC que fizeram a primeira edição e a segunda edição conosco e estão agora, depois de passar por uma formação, atuando no DETIC como professores e que vão acompanhar vocês. Isso é muito interessante porque eles são professores da UFC, compreendem todo esse processo que é utilizar a tecnologia digital nas questões pedagógicas, né? E passaram pelo processo de formação DETIC, então eles sabem como é que a gente trabalha e ainda passaram por uma outra formação que fazem com que eles tenham mais, digamos assim, um embasamento teórico maior para estar trabalhando com vocês, né? Então isso ajuda bastante. Para a gente é uma honra, né? Trabalhar com alunos, né? Ex-alunos da formação DETIC para poder ajudá-los nesse processo, tá certo? Então, cada um de vocês, juntamente com o seu aluno da graduação, foi alocado em uma turma dentro do Solar e cada turma vai ser acompanhada por um professor, né? Que é um professor da UFC, certo? Aqui nos slides, não sei se já está dando para passar. Pronto. Então, só um minutinho. Pronto, então a gente tem aqui 4 turmas. A turma A vai ser então gerenciada pela professora Andréa Soares. Ela é uma professora que trabalha diretamente com os professores da medicina, mas com a área de saúde, mas ela também tem uma ampla experiência em educação à distância, então ela está completamente apta para acompanhá-los. O professor Pedro, né, que é da área de fisioterapia, ele vai acompanhar a turma B, tá certo? E a professora Silvânia, que é da área da economia doméstica, vai acompanhar a turma C. A turma D, eu acredito que não tenha nenhum aluno aqui ainda, mas caso essa turma seja aberta, ela vai ser acompanhada pelo professor Robson, que é esse que está aqui que vos fala, tá certo? A ideia é que nós trabalhemos em cada semestre com 100 cursistas, com 100 professores da UFC. E cada um de vocês precisa trazer um aluno da graduação para fazer a parceria, né? Professor-aluno. Então, para cada turma, nós teremos 25 professores, mais 25 alunos. Então, o tutor vai acompanhar ao todo 50 cursistas. E no final, a gente chama de cursista para diferenciar
o professor que vai acompanhar vocês, dos professores que vocês são. Então, quando a gente fala professor, confunde tudo, né? Então, a gente chama de cursista para até, né, colocar o professor e o aluno da graduação no mesmo nível de igualdade, já que vai ser um cursista da formação de ETIC, tá bom? Olha... Assim, a relação que vocês vão estabelecer nesse trabalho, tá certo, entre discente e docente, tá certo, ela é totalmente de vocês, tá certo? Ou seja, a gente não quer interferir de nenhuma maneira nisso, o que é óbvio, né? E para nós o mais importante é a gente fazer essa transferência, tá certo, de determinadas responsabilidades, por exemplo, com o Facebook, com as redes sociais entre vocês. Isso, teoricamente, não precisa ser feito depois unicamente com uma pessoa da sala de aula de vocês. Por exemplo, na minha disciplina de Filosofia da Tecnologia, a gente, na verdade, divide essa responsabilidade com mais 3 pessoas. Na disciplina de narrativas, por exemplo, também são 3 pessoas. Um cuida mais do Twitter, outro cuida do Facebook, o outro cuida de algum outro trabalho que a gente queira utilizar. Tá certo? Então, na verdade, isso não precisa ser uma única pessoa, é um acordo que você faz dentro da sala de aula, e esse acordo didático ele pode acontecer mais de uma vez, para se o fulano não está a fim de ficar todos os meses do semestre, ele pode mudar. Não precisa também ser necessariamente ancorado na pessoa que tem a monitoria, tá? Na verdade, é um acordo didático que vocês vão fazer entre o docente e os discentes. Muito bem. Então, uma preocupação que a gente tem é com os professores que estão no interior, né? Então, os professores de Sobral, Quixadá, Cariri, a gente pensou num apoio presencial para esses professores, né, com a ajuda de alguns tutores que têm experiência em educação à distância e que trabalham na UAB, né, da UFC. Em Sobral, nós contamos com a ajuda da professora Cristiane. Então, o trabalho dela, assim como em Quixadá, com a ajuda da professora Verônica, não está escrito aqui, os slides vieram errados, eu não sei ainda porquê, mas a professora Verônica ajuda em Quixadá e Cariri, nós não contamos ainda com a ajuda de nenhum profissional. Então, essas pessoas, elas vão se articular dentro dos espaços que tem dentro da universidade para poder, nos momentos de encontro presencial, elas também estarem promovendo um momento presencial com quem precisar desse espaço no interior. Uma das perguntas frequentes, né, dos cursistas é se o encontro presencial vai prejudicar a participação na formação. Na realidade, não. Os encontros presenciais, eles não são obrigatórios, tá certo? É claro que estar aqui presencialmente é muito importante, para que a gente possa se conhecer melhor, para que vocês possam entender o que é a formação e outros aspectos teóricos, práticos. Isso tudo é importante. Mas se você não puder estar presente, convide seu aluno para vir. Se o seu aluno não puder estar presente, então não há problema algum. Existe a possibilidade de se utilizar um chat, né, que é uma situação síncrona para a gente poder conversar, né, à distância. Então, em cada encontro presencial, a gente vai ter um bolsista com um chat aberto para que as perguntas dos professores do interior ou de que não puderem estar presentes cheguem a nós e a gente possa conversar virtualmente. Mesmo assim, se vocês não puderem estar presentes, então não há problema algum, tá certo? Todas as discussões serão feitas em fórum, não em chat, então nós teremos momentos síncronos, mas bastante assíncronos. Então vamos explorar todos os elementos da educação à distância, tá bom? Bom, em relação então aos encontros presenciais, a gente vai ter 7 encontros. O primeiro é esse que já está acontecendo, né? O segundo presencial
vai ser um encontro para a gente se ambientar em relação ao uso do solar e vocês conhecerem um pouco mais as utilidades que nós temos no portal da formação DETIC, tá certo? Isso vai acontecer na próxima terça-feira, seria nessa sala da videoconferência, mas provavelmente não vai acontecer porque existem apenas 5 computadores. Nessa aula eu vou precisar de mais computadores para que vocês possam acessar o solar e possam realizar atividades dentro do solar, mesmo no momento presencial, tá certo? Então, a gente vai divulgar o local, assim, até amanhã a gente está passando isso para vocês, tá certo? O terceiro encontro presencial, ele vai acontecer no dia 30 de abril e vai ser um dos tutores que vai acompanhar vocês, que vai ministrar essa aula. O tema vai ser o uso pedagógico das ferramentas digitais. O quarto encontro presencial não vai ser nesse dia que está colocado aí, vai ser no dia 15 de maio, tá certo? E vai ser falado sobre o planejamento de aula com o uso de ferramentas digitais. O quinto encontro presencial vai ser no dia 28 de maio e a gente vai falar sobre a aplicação e resultados obtidos com o uso das tecnologias digitais na docência. O sexto encontro presencial, então, vai ser uma continuidade do anterior, porque essa questão da aplicação e dos resultados são, assim, muito importantes para serem discutidos. É um momento que vocês vão colocar em prática aquilo tudo que vocês pensaram e discutiram teoricamente nos encontros anteriores, tá bom? E o último encontro presencial é o encerramento e é um momento muito bacana porque a gente apresenta os resultados que nós obtivemos e é um momento de troca de experiência muito importante, porque vocês vão relatar o que aconteceu durante esse período todo da formação, o que foi bom, o que foi ruim, o que poderia ser melhorado, tá bom? Então isso tudo é importante. Eu quero compartilhar com vocês sobre essa última coisa que a Lu está falando. Todas as mudanças que vêm ocorrendo no DETIC, inclusive mudanças envolvendo cronograma, volume de atividades, tempo, né? Lembra, a nossa primeira versão eram 6 meses ou 4 meses, eu não lembro agora. Eram 4 meses, né? A gente percebeu o quanto isso estava longe da realidade, das possibilidades de vocês em virtude dos afazeres. Aí a gente enxugou bastante o número de atividades, mudou o tipo de atividade para tentar equalizar com as possibilidades que vocês têm, mudou a forma de apresentação, mudou o tipo de abordagem que a gente está dando no uso das tecnologias digitais. Tudo isso para tentar equalizar a ideia de começar essa formação cultural do uso das tecnologias digitais com as possibilidades reais que vocês têm dentro do tempo que vocês têm para dedicar para isso. Então essa é uma das coisas. A outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês e que para nós assim seria bastante interessante é que vocês efetivamente, se puderem, né, negociar com o parceiro de vocês, vocês pensarem numa forma de coleta de dados que ela possa depois ser aplicada numa metodologia, tá certo? Pedir para que vocês observem bem e através de uma metodologia fundamentada o que está acontecendo nas aulas de vocês na medida em que vocês de fato estão começando a aplicar as tecnologias digitais. Como estão as reações dos alunos, como os alunos estão trabalhando, como é que está indo a aprendizagem, está indo melhor, não está, a participação em aula aumentou, diminuiu, dados que vocês acham importantes observar. Só o que a gente pede é que quando vocês observarem, procurem registrar ou através de uma narrativa, ou através de gravações, ou através de entrevistas. Aí vocês pensem na metodologia, porque se a gente conseguir fazer isso, de fato, a gente tem aí, vamos dizer assim, uma porta de entrada para a gente poder produzir intelectualmente sobre isso nas áreas que vocês atuam. Por exemplo, para nós isso é complicado. Eu não posso escrever sobre efetivamente o uso das tecnologias digitais na enfermagem ou numa determinada disciplina ou numa abordagem de um conteúdo da engenharia ou do que for, ou da música ou do teatro,
porque essa expertise eu não tenho vinculado ao teatro. Então eu preciso estabelecer uma parceria com alguém da área e a partir disso a gente começar a fazer produção de conhecimento. E nas áreas de vocês, isso é muito importante para a gente, muito. Porque vocês vão começar a fundamentar. Só vou compartilhar mais uma experiência que foi feita com o pessoal da área do direito. Tá certo? A gente tem toda essa tentativa, vamos dizer assim, de multimediatizar bastante, não é, as áreas. E eu me lembro que há uns 4 anos atrás, mais ou menos, num trabalho com o pessoal do direito, foi solicitado para a gente que não utilizasse todo esse aparato midiático, porque as aulas, as disciplinas, elas estavam muito embasadas na leitura e na reflexão. Então, os próprios alunos estavam estranhando se a aula tivesse uma carga midiática muito grande. Então, na verdade, uma peculiaridade do direito é que se trabalhou, até começar a ver essa mudança cultural, muito em cima de PDFs desenvolvidos para serem utilizados na web. Mas se a gente trabalhasse muito com imagem, gravação e tal, o pessoal estranhava. Então isso é interessante que vocês veem, tá certo? Vocês perceberem. Para nós isso é para nós isso é um fator bastante importante, ok? Bem, nas eleições anteriores, certo? Nós trabalhávamos uma obrigatoriedade, fala mais alto, porque se a gente ficar ouvindo a nossa voz, fica muito difícil a gente entender o que a gente está falando. Aí eu falo mais alto, melhorou? Então pronto. Quando a gente trabalhava nas questões anteriores, em relação ao LITIC, as ferramentas que eram solicitadas para os professores utilizarem eram ferramentas obrigatórias. Então, todos os professores eram obrigados a usar o Facebook, a usar o Twitter, a usar o chat, o Google, tá certo? Dessa vez, diante da avaliação que a gente está tendo na nossa formação, a gente está deixando para que os professores e os seus parceiros escolham qual é a ferramenta que queiram utilizar. E aí vai utilizar uma ferramenta só de informação, certo? Você pode escolher utilizar o Facebook, pode escolher utilizar o Twitter, pode escolher utilizar o YouTube, o Docs, que eu estou aqui nos slides. Mas, se você tiver interesse em uma outra ferramenta, você também pode fazer uso dela, certo? Então, a gente tem aqui os bolsistas, nós também, e a gente pode fazer uma pesquisa e ajudar vocês a entender melhor essa ferramenta do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista pedagógico, certo? Então, dessa vez, nós temos aí uma forma diferente de trabalhar essa formação com vocês. Uma obrigatoriedade que vai existir em relação à utilização do fórum de discussão. Eu vou mostrar já para vocês que o fórum de discussão vai ser uma das atividades que vai ser cobradas para a avaliação do cursista de formação. Tá bom? Ainda está dando para escutar aí atrás? Em termos de material didático, nós conseguimos produções de texto, de tutorial, de vídeo, blog, sites relacionados a essas temáticas que estão aí. Então vocês já vão apresentar para vocês, mas quem já viu navegando pelo celular, viu em aulas, no link aulas, um aplicativo de TIC que tem lá uma série de materiais para que vocês possam ter acesso. Certo? Quem ainda não fez isso, depois chega em casa e dá uma olhadinha. Nesse aplicativo, nós temos aí a temática 1, que vai versar sobre blog e fórum, a temática 2 sobre Facebook e Twitter, a temática 3 sobre Google Docs e chat, e a temática 4 sobre YouTube e webconferência. Então, quem quiser material sobre esses 8 elementos que estão colocados aqui, encontra no aplicativo da Chica. Se você quiser trabalhar com uma outra ferramenta, então você vai precisar de esse material, claro, com a nossa ajuda. Se vocês precisarem, podem sempre contar com a gente, tá certo? Aqui, esse é um print do material didático, então quem já viu sabe que ele funciona assim. As 4 temáticas estão distribuídas aí, 1, 2, 3, 4, é só clicar e ele vai abrir um outro menu, que é esse aqui. Esse menu que aparece aqui vai ser aberto e você clicando nesses ícones aqui ao lado, vocês obtêm informações mais específicas, notícias, blogs, tutoriais, vídeos, certo? Esse material você encontra. Então, uma série de informações
tela que é uma tela de ajuda. Caso você não consiga navegar nesse aplicativo, é só você clicar em ajuda, tem um pontinho de interrogação que aparece aqui no meio, e ele vai então dizer para você como você tem que navegar, como você pode navegar dentro do aplicativo. Ele é um aplicativo que não é linear, então você tem aí liberdade para poder ir e vir dentro do material didático. Então, em relação às questões de atividade e frequência, como é que vai funcionar? Né? Na formação de 2013, nós teremos 5 momentos. O primeiro momento, né, vai acontecer em uma das aulas presenciais. Ah, professor, não quer dizer, se eu não vier para a aula presencial, eu vou perder. Não, porque esse espaço ele vai ficar aberto, né, por um tempo maior. Você vai poder, por exemplo, no fórum, preencher o seu perfil mesmo de casa. Não precisa vir para o ensino presencial para preencher o fórum, participar do fórum perfil, certo? O questionário também ele vai ficar disponível, certo, para vocês. A gente vai colocar o link, né, na internet, vai colocar o link via celular. Vocês vão poder acessar esse formulário, vão preencher no momento que for mais conveniente para vocês. Não precisa vir para o presencial para participar do fórum e responder o questionário, certo? Mas o primeiro momento inicial, o momento que está vinculado a uma questão teórica, certo? A gente usa então uma teoria da aprendizagem significativa para poder falar sobre, para poder trabalhar dessa forma e conhecer os saberes de vocês, o que vocês sabem sobre tecnologia digital, é muito importante para a gente nesse momento, certo? Então, esse momento inicial vai acontecer por fora e por questionário. Então, vamos lá, já para a gente começar esse processo das tecnologias digitais, tá certo? Eu queria aprender um pouco mais próximo e trazendo para a consciência, ok? É o seguinte, quando a gente está trabalhando dentro dessa área, vocês vão perceber que muitos programas de educação à distância, semipresenciais, eles criam uma obrigatoriedade da presença ou da presencialidade desses encontros, tá certo? O que eu preciso mostrar para vocês, e eu também, é que isso não é necessariamente uma regra magna, tá certo? Ela se torna uma regra nos programas à distância, nos programas semipresenciais, patrocinados pelo governo ou esses programas que são universidades privadas, para que uma parte seja efetivamente dada presencialmente. Se não me engano, agora é 40%, então 40% tem que haver presencialidade. Agora, essa presencialidade não precisa ser num único local. Se vocês estiverem, por exemplo, trabalhando em um determinado curso, só para que vocês entendam, eu posso trabalhar um curso e essa presencialidade poderia estar acontecendo se nós tivéssemos uma sala dessa agora funcionando em Quixadá. A presencialidade não precisa ser em um único lugar. Se eu tiver pessoas nos representando lá, tutorando, ou professores de fato atuando lá dentro, não consigo vê-los e tal, mas estando lá, eles estão no presencial também. Mesmo que seja um misto de presencial e não presencial, já que a sala está em diversas localidades, entende? E outra, nós estamos sem cobrar essa presencialidade por conta da natureza do curso. Então, nem todos os cursos é obrigatório, absolutamente obrigatório, vincular a presencialidade à ideia de presença de frequência, melhor dizendo, tá certo? No nosso caso, a vinda de vocês para cá é lógico que é ótima, tem coisas que a gente ainda não consegue transferir, né? Como, por exemplo, eu consegui sentir vocês, a questão do olfato, a questão do tato, a questão do carisma que a gente vai estar trocando aqui, não é? Mas a ideia de trabalhar com o pessoal aqui à distância, com vocês presencialmente, é para mostrar que essas são relações inclusivas. Tá? A gente já se deparou com pessoas utilizando essa sistemática, essa metodologia que o Leonardo me disse, e dizendo assim, não, puxa, já que o curso é à distância, eu não posso falar com você presencialmente. Não, isso não é assim, tá certo? Você pode misturar essas duas coisas. Eu posso ter pessoas aqui participando desse chat que não conseguiram vir aqui, porque estão esperando, de repente, o telefonema no gabinete deles aqui no andar de cima. Sem problema. Então, o momento 2 vai ser o momento que a gente vai falar sobre o que é essa tecnologia digital para vocês. E vai haver um fórum de discussão onde alguns textos vão ser disponibilizados e a partir desses textos vai haver uma discussão com os professores que vão acompanhar vocês e ele vai ficar aberto durante um período, né?
Esse período vocês vão poder então entrar no fórum e colocar o posicionamento de vocês. Essa é uma atividade obrigatória, né? Vai ser necessário todo mundo fazer. Quando eu coloco obrigatório, é assim, como você está trabalhando com o seu aluno, parceiro, né, a obrigatoriedade não é dos dois, né? Então, se você, por um acaso, precisar, enquanto professor, estar ausente porque vai viajar, porque vai participar de banca e quiser delegar essa atividade para o seu aluno cursista, ele pode entrar e lhe substituir nessa discussão, não tem nenhum problema. Mas seria interessante que vocês todos pudessem participar e não delegar sempre para o aluno, e o aluno e o professor pudessem entrar no fórum de discussão para poder fomentar, né, essa da reflexão e da discussão em relação ao uso das tecnologias, no caso aí na docência, tá certo? Então, essa parceria também acontece em relação às atividades que são propostas dentro do Solar e dentro da formação, que não ficam só aqui, né? O momento 3, então, é um outro fórum que nós vamos ter, é um fórum também obrigatório, e é um momento que a gente vai trabalhar um pouco essa questão do planejamento, embora vocês já estejam com o planejamento de vocês todo pronto, né? E aí, como é que a gente faz para reorganizar pelo menos uma aula para a gente poder utilizar as tecnologias na sala de aula com os nossos alunos, né? É sobre isso que a gente vai conversar. E como é que a gente pode fazer um planejamento, né, utilizando essas tecnologias digitais? Então, existe toda uma discussão sobre isso, a gente também vai apresentar alguns textos, alguns estudos de caso, para que a gente possa discutir no fórum sobre esses elementos. No momento 4, né, a gente vai ter mais um fórum, que é um fórum bastante longo na realidade, porque vai ser um momento onde vocês, depois do planejamento, já vão se organizar para poder aplicar aquilo que vocês pensaram na sala de aula com os alunos de vocês, né? Em aplicando, pode ser que vocês tenham alguma dúvida, né? Alguma situação, olha, aconteceu isso, o que eu faço, né? Esse fórum está aberto para a gente discutir sobre esses elementos, né? Quais foram os problemas que vocês estão enfrentando nesse momento, quais são as dúvidas que vocês têm, os questionamentos, e colocar, olha, não deu certo, né? Não está funcionando assim, o que eu faço, preciso de ajuda, e aí esse fórum vai servir para esse tipo de trabalho. Além disso, vocês também vão trazendo os resultados para a gente vai discutindo com vocês, né, conforme a aula de vocês vai caminhando. De repente você prefere não trabalhar só com uma aula, ou com mais de uma aula, ou o negócio faz tanto sucesso que você quer dar continuidade ao restante da disciplina. Eu digo isso porque já aconteceu, né? Então a Silvânia, por exemplo, é uma professora que vai acompanhar vocês, que até hoje ela usa tecnologia digital nas aulas dela, e ela gosta muito, faz muito sucesso com o pessoal da economia doméstica, né? E ela aprendeu a usar aqui conosco, e ela começou e não quis mais parar até o final da formação. Eu falei assim, olha, eu queria planejar uma aula, mas eu acabei replanejando todas as outras, porque funcionou tão bem para a minha turma, né, para as minhas turmas, que eu acabei não fazendo só com uma, fiz com outra e faço até hoje. Então, se isso acontecer com vocês, também não tem nenhum problema. O importante é vocês trazerem esse resultado para a gente discutir, tá certo? No fórum. O último momento, então, é um momento de avaliação, que a gente propõe aqui 3 formas de avaliar. Uma delas está relacionada com a autoavaliação de vocês, então por isso a importância do questionário inicial. A gente vai fazer um processo assim de autoavaliação também via formulário, então depois a gente vai poder comparar o primeiro questionário com o outro, né, e ver como é que foi aí o desenrolar aí do pensamento de vocês, tá? Vocês vão avaliar o aluno, né, e é professor mesmo, né, avaliar o aluno que está acompanhando vocês na formação, tá certo? Existe aí um formulário para isso. E vocês vão avaliar o curso. Então também existe um outro formulário que vocês vão preencher avaliando como foi a formação, tá certo? No último encontro presencial, como eu falei inicialmente, né, a gente vai ficar aqui conversando sobre esses resultados que foram obtidos e mostrando alguns resultados que vocês tiveram, né, desenvolvendo vídeo, trabalhando no Facebook, ou outras coisas que vocês queiram fazer, né? Então isso é bastante interessante até para essa troca de informações, e um professor acaba aprendendo com o outro, tendo ideias com o outro. Então esse momento aqui, às vezes é um momento assim que a gente espera muito dentro da universidade, porque a gente está no nosso departamento, né? Muitas vezes não tem chance nem de conversar com o nosso colega do lado, né? Porque a gente está saindo para dar uma aula que é diferente
diferente do horário do colega, e a gente não tem espaço para conversar. Então a formação também tem esse espaço para a gente fazer essa troca, né, de experiências, de informações, que também é muito salutar. Bom, e o que eu quero dizer com tudo isso, né? Em termos de frequência, vocês têm aí 8 atividades a serem cumpridas, tá certo? E a gente segue a frequência da Universidade Federal do Ceará, que é 25% de faltas, né? Isso significa que em 8 atividades vocês poderiam deixar de fazer 2 atividades. Caso contrário, né, aí o conceito ficaria insatisfatório, que é o que eu vou mostrar já já para vocês, tá? Gente, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Tá dando para escutar direitinho, porque nesse vai e vem, né, de volume, de uso de tecnologia, agora tá tudo tranquilo, né? Para mim também, porque é muito difícil a gente falar aqui e ficar escutando muito alto a nossa voz com delay, e aí prejudica.